Ele voltou milionário para destruir o hotel onde havia sido humilhado. Comprou tudo. Cada corredor, cada quarto, cada centímetro de mármore que um dia absorveu o suor do seu uniforme surrado. Tinha um plano frio, calculado, construído tijolo por tijolo durante 5 anos de raiva e silêncio. Mas no primeiro dia como dono, uma menina de 4 anos cruzou o lobby com os seus olhos, o seu gesto, a sua marca de nascença, e destruiu em segundos tudo o que ele havia levado anos construindo. Paulo voltou para se vingar. Não sabia que voltou para se encontrar. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Paulo tirou a foto do bolso do paletó antes de sair do carro. Era uma foto pequena, com as bordas já amareladas pelo tempo. Nela, 2 jovens sorriam no corredor de um hotel. Ela de avental azul, os cabelos presos de qualquer jeito, e ele de uniforme, a gravata torta. O sorriso largo demais para quem ganhava o que ganhava. Os 2 pareciam completamente alheios ao que o mundo preparava para eles. Paulo olhou para a foto por alguns segundos. Depois a dobrou com cuidado e guardou no bolso interno do paletó bem perto do peito. O carro preto estava parado diante da entrada do Grand Villamont, um dos hotéis mais luxuosos do centro de São Paulo. As portas de vidro refletiam a luz do fim de tarde com uma elegância fria, quase arrogante. O mesmo brilho de sempre. A mesma fachada de mármore branco que ele havia encarado durante anos pelo lado de dentro, empurrando um carrinho de malas com o uniforme surrado e o nome bordado torto no bolso do paletó. Paulo abriu a porta do carro devagar. O sapato italiano tocou o chão da calçada e por um instante, apenas um instante, ele fechou os olhos. O cheiro familiar do lugar veio imediatamente. Madeira envernizada, ar-condicionado potente, aquele perfume caro que o hotel borrifava na entrada para que os hóspedes sentissem que haviam chegado em outro mundo. Um cheiro que ele conhecia melhor do que qualquer outro. Um cheiro que durante 5 anos havia tentado esquecer. Não havia conseguido. O segurança na porta hesitou por um segundo quando Paulo se aproximou. Não era o tipo de hesitação de quem não reconhece alguém. Era o tipo de quem reconhece e não acredita. Paulo passou sem olhar para ele. O lobby abriu à sua frente com toda a pompa de sempre. O lustre enorme no teto, as flores brancas trocadas todos os dias, a recepção com o mármore polido que refletia tudo ao redor como um espelho. Funcionários começaram a perceber sua presença aos poucos. Primeiro uma olhada curiosa vinda do balcão de concierge. Depois outra, vinda da entrada do restaurante interno. Murmúrios começaram a correr discretamente entre eles. O novo dono havia chegado, mas Paulo não olhava para ninguém. Ele caminhava pelo centro do lobby com passos medidos, as mãos para trás, o olhar percorrendo cada detalhe, com uma frieza calculada. O lustre que nunca havia sido trocado desde que ele trabalhava ali. O carpete vermelho com o logo do hotel bordado em dourado. A mesma recepção onde o gerente Souza havia dito, há 5 anos, com uma voz que misturava descaso e superioridade: "Bellboy não tem opinião. Bellboy carrega mala." Paulo parou no centro do lobby por um segundo. Agora era o dono de tudo aquilo. A ideia deveria ter sabor de vitória. E tinha. Mas havia outro sabor misturado. Um mais antigo, mais amargo, que 5 anos de conquistas não haviam conseguido apagar completamente. Ele voltou por um motivo. Não era nostalgia. Não era curiosidade. Era vingança. Fria, calculada, construída tijolo por tijolo, durante cada dia dos últimos 5 anos, enquanto transformava nada em tudo. O gerente Souza apareceu no fim do corredor com passos rápidos demais para serem naturais. Era um homem de meia-idade, barriga proeminente, cabelo oleoso penteado para o lado numa tentativa mal disfarçada de esconder a calvície. O mesmo Souza de sempre, apenas mais velho e, pela primeira vez na vida, visivelmente nervoso. "Senhor Paulo." A voz saiu adocicada demais. "Que honra recebê-lo pessoalmente. Tudo está preparado para a reunião com a equipe, como o senhor solicitou." Paulo olhou para ele por um momento sem responder. "Às 16 horas. Disse apenas, e continuou caminhando.
Souza ficou parado no corredor, engolindo seco. Foi então que a risada atravessou o lobby. Leve, solta, completamente deslocada do peso que dominava os pensamentos de Paulo. Ele virou o rosto quase sem perceber. Era um reflexo, um instinto, como quando um som inesperado rompe um silêncio muito longo. Uma menina corria entre os carrinhos de limpeza no corredor lateral que dava acesso aos elevadores de serviço. Devia ter uns 4 anos. Miúda, as perninhas curtas, tentando acompanhar o ritmo da própria gargalhada, as tranças saltitando para os lados a cada passada. Ela desviava dos carrinhos com a desenvoltura de quem conhece cada centímetro daquele corredor, como quem cresceu ali. Um dos funcionários mais velhos da manutenção tentou pegá-la de brincadeira. Ela escapou com uma gargalhada aberta, daquelas que parecem iluminar o ar ao redor, e saiu correndo ainda mais rápido. Paulo ficou parado olhando, sem motivo claro, sem conseguir explicar por quê. A menina parou perto de um dos carrinhos, pegou um pano pequeno do chão e o estendeu para o funcionário com um ar de extrema seriedade, como se aquilo fosse a missão mais importante do dia. O homem agradeceu com uma risada. Ela respondeu com um aceno de cabeça solene que arrancou mais risos dos que estavam por perto. Paulo observou em silêncio. Então a menina virou o rosto. Foi apenas um movimento simples. Ela olhou para o corredor, distraída, procurando alguma coisa. Um movimento de criança, sem intenção, sem peso. Mas foi suficiente. Os olhos eram escuros, profundos, com aquele brilho inquieto de quem está sempre pensando em algo a mais. Paulo sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Uma sensação incômoda, difícil de nomear, como uma memória tentando se formar sem ter permissão. Ele forçou o olhar para outro lado. Coincidência. Mas quando a menina voltou a correr e passou mais perto, num momento de impaciência, passou a mão pelas tranças, empurrando os fios para o lado, com um gesto completamente automático. Paulo parou de respirar por um segundo. Ele conhecia aquele gesto. Conhecia melhor do que qualquer outra coisa no mundo, porque era seu. Sempre foi. Desde que se entendia por gente, fazia aquilo quando estava nervoso, quando estava pensando, quando o mundo pesava mais do que devia. Era um gesto pequeno, involuntário, que ninguém nunca havia comentado porque ninguém nunca havia prestado atenção. Alguém havia prestado. Uma vez. Você faz isso toda vez que está com raiva, ela havia dito, rindo baixinho, os olhos brilhando. Empurra o cabelo para o lado como se estivesse empurrando o problema junto. Paulo apertou os dentes. A menina passou correndo mais perto ainda. E foi nesse momento que ele viu. Perto da orelha direita, escondida entre os fios escuros das tranças, havia uma pequena marca de nascença. Uma mancha discreta, quase imperceptível, mas impossível de ignorar para quem soubesse onde olhar. O mundo pareceu desacelerar ao redor dele. Os funcionários continuavam trabalhando. O lustre continuava brilhando. O lobby continuava funcionando com a precisão de sempre. Mas para Paulo, tudo acontecia dentro de um silêncio pesado, como se o passado tivesse se levantado de repente no meio daquele corredor de mármore e olhado diretamente para ele. 5 anos. Durante 5 anos, ele havia repetido a mesma frase como um escudo, como uma certeza que não podia ser questionada. Aquela filha não podia ser dele, porque se fosse, significaria que tudo o que ele acreditou, tudo o que o fez partir naquela noite, tudo o que alimentou sua raiva durante cada um daqueles dias, havia sido construído sobre uma mentira. Ele apertou os dedos lentamente ao lado do corpo. A menina havia desaparecido no corredor de serviço, a risada ainda ecoando pelo espaço. Paulo ficou imóvel por alguns segundos. Depois endireitou os ombros, ajustou o paletó e caminhou em direção ao elevador. Havia chegado para se vingar, e não deixaria que uma coincidência, por menor que fosse, por mais que o peito apertasse, mudasse nada disso. Ainda não sabia que aquela menina de 4 anos seria capaz de destruir 5 anos de vingança com uma única frase. A reunião com a equipe aconteceu às 16 horas em ponto, na sala de conferências do 2º andar. A mesma sala onde Paulo havia sido chamado 5 anos antes para receber uma advertência
por ter chegado 3 minutos atrasado, depois de ajudar uma hóspede idosa a carregar as malas até o quarto sozinho, sem auxílio, porque o outro bellboy havia simplesmente desaparecido. Souza havia dito naquela época, com os braços cruzados e o olhar de quem julga sem ouvir: atraso é atraso. Não me interessa o motivo. Paulo havia saído daquela sala com o rosto em chamas e os dentes cerrados. Agora entrou nela como dono. Os funcionários já estavam enfileirados quando ele chegou. Recepcionistas, camareiras, equipe de manutenção, cozinheiros, seguranças. Todos de uniforme, todos em silêncio, todos com aquela expressão particular de quem não sabe exatamente o que esperar, mas sabe que algo vai mudar. Paulo caminhou até a cabeceira da mesa sem pressa. Souza ficou de pé ao lado, com um sorriso colado no rosto que não chegava aos olhos. Paulo olhou ao redor com calma. Deixou o silêncio durar alguns segundos a mais do que o confortável. Os horários mudam a partir de amanhã, disse, a voz firme, sem elevação. A escala de turnos vai ser redistribuída. Quem tiver dúvidas, fala com o RH até o fim do dia. Algumas pessoas trocaram olhares rápidos. Ele continuou. A produtividade de cada setor vai ser acompanhada semanalmente. Quem entrega, fica. Quem não entrega, a gente conversa. Ninguém ousou interromper. Então, como se fosse apenas mais um nome numa lista longa, Paulo olhou para os papéis à sua frente e pronunciou em voz clara: Amanda Ferreira. Um movimento sutil percorreu a sala. Algumas cabeças viraram discretamente para o lado esquerdo, perto da porta. Paulo não levantou o rosto dos papéis. Ela estava encostada na parede, um pouco afastada dos outros. Quando ouviu o próprio nome, deu um pequeno passo à frente. O uniforme era o mesmo de sempre. Avental azul, cabelo preso, postura reta. O rosto estava sereno, os olhos calmos. Paulo continuou olhando para os papéis. A partir de amanhã, você assume o turno da manhã na limpeza do 3º andar completo, mais a manutenção dos banheiros do lobby. Uma ou duas pessoas franziram a testa discretamente. Era trabalho demais para uma pessoa só. Qualquer um ali sabia disso. Mas ninguém disse nada. Amanda também não. Certo, respondeu ela com uma voz tranquila que soou estranhamente firme dentro do silêncio da sala. Paulo passou imediatamente para o próximo nome, como se a resposta dela não tivesse peso algum. Como se ela fosse apenas mais uma funcionária entre muitas. Mas todos perceberam. Ele não havia olhado para ela uma única vez. Nos dias seguintes, aquela dinâmica se repetiu com uma regularidade que os funcionários mais antigos logo aprenderam a reconhecer. Sempre que Paulo precisava dar uma ordem direta a Amanda, fazia questão de manter os olhos em qualquer outro lugar, nos documentos, na janela, no corredor vazio, nunca no rosto dela. Era uma forma silenciosa de punição. Um lembrete constante de que agora havia uma distância intransponível entre os dois e que essa distância era uma escolha dele. Mas algo naquela estratégia produzia um efeito que Paulo não havia calculado. Amanda não discutia, não se justificava, não demonstrava nenhum esforço para se defender ou para buscar uma explicação. Ela simplesmente trabalhava. Acordava antes do sol nascer, começava no 3º andar quando o hotel ainda estava no silêncio da madrugada. Descia para o lobby quando os primeiros hóspedes começavam a aparecer, terminava o turno sem reclamação, sem suspiro alto, sem pedir ajuda. A dignidade silenciosa dela era como uma parede invisível. Paulo esperava encontrar culpa, arrependimento, algum sinal de que o peso daqueles anos ainda vivia dentro dela. Mas não encontrava nada disso, e essa ausência o irritava de um jeito que ele não conseguia controlar, porque o muro de gelo que havia construído ao redor de si mesmo precisava da culpa dela para continuar de pé. Sem isso, restava apenas o silêncio. E o silêncio tinha uma qualidade particular naquele hotel. Ele amplificava tudo. Foi numa manhã de terça-feira que o silêncio foi quebrado da forma mais inesperada possível. Paulo atravessava o corredor do 2º andar com passos rápidos, revisando mentalmente os números da ocupação do mês, quando ouviu a voz. "Por que você fala assim com a minha mãe?" Ele parou. Virou o rosto devagar. Fernanda estava parada no meio do corredor, de pijama.
Devia ter escapado do quarto improvisado que Amanda usava nos dias em que o turno começava muito cedo. As tranças estavam desfeitas de um lado, os olhos ainda carregando um resquício de sono, mas o olhar era direto, sem hesitação. Um dos funcionários mais velhos, que havia presenciado Paulo dar uma ordem seca a Amanda momentos antes, ficou imóvel. Outros dois pararam discretamente no fim do corredor. Paulo ficou encarando a menina por um segundo. Ela trabalha muito, continuou Fernanda, com a seriedade absoluta de quem tem 4 anos e acredita que isso é argumento suficiente para encerrar qualquer discussão. Todo dia. Quando eu acordo, ela já foi. Quando ela chega, eu já estou quase dormindo. O corredor estava em silêncio total. Paulo abriu a boca, fechou. Não havia resposta pronta para aquilo. Fernanda esperou por alguns segundos com uma paciência surpreendente para a idade. Como ele não disse nada, ela virou o calcanhar com a dignidade de quem considera o assunto encerrado e foi embora pelo corredor, as tranças desfeitas saltitando. Um dos funcionários mais velhos baixou a cabeça rapidamente, escondendo um sorriso. Paulo ficou parado no corredor por um momento a mais. Havia algo dentro do peito que ele não soube nomear, algo que ele rapidamente decidiu ignorar. Mas ignorar estava se tornando cada vez mais difícil. Naquela mesma tarde, Paulo estava no escritório do 2º andar revisando contratos, quando ouviu um barulho vindo do corredor. Um rangido metálico, seguido de uma risada abafada. Saiu para ver. Fernanda havia subido no carrinho de limpeza de Amanda e estava tentando se equilibrar em pé na borda, os braços abertos como se fosse um equilibrista de circo. Amanda estava a alguns metros adiante, de costas, sem ver. O carrinho deslizou levemente sobre o piso encerado. Desce daí. A voz de Paulo saiu mais alta do que ele pretendia. Fernanda olhou para ele com os olhos arregalados. Eu estou equilibrando. Eu sei o que você está fazendo. Desce. Ela franziu a testa, avaliando se aquela ordem merecia ser obedecida. Depois, com um suspiro que parecia vir de alguém bem mais velho, pulou do carrinho. Amanda se virou ao ouvir o barulho. Quando viu Paulo parado ali, os olhos foram para a filha, depois para ele. Por um segundo, apenas um segundo, o controle que ela mantinha com tanta precisão vacilou levemente. Fernanda, disse Amanda com voz firme. O que eu disse sobre o carrinho? Que não é brinquedo, respondeu a menina, sem muita convicção. Vai esperar lá dentro. Fernanda foi, mas não sem antes lançar um último olhar para Paulo. Não de medo, não de mágoa, apenas de curiosidade pura, como quem ainda está decidindo o que acha de alguém. Amanda se virou para Paulo. Desculpe, disse ela, a voz equilibrada. Não vai acontecer de novo. Paulo olhou para ela por um momento. Era a primeira vez em dias que os olhos dos dois se encontravam de frente. Havia algo naquele olhar dela que ele não conseguia classificar. Não era súplica, não era raiva, era simplesmente presença. Como se ela estivesse completamente inteira naquele lugar, naquele momento, sem precisar de aprovação de ninguém. Cuida melhor dela, disse ele, e virou as costas. Caminhou pelo corredor com passos firmes e tentou mais uma vez ignorar o peso estranho que ficou dentro do peito depois que os olhos dela encontraram os seus. Não conseguiu. Naquela noite, sozinho no escritório com as luzes da cidade lá embaixo, Paulo tirou a foto do bolso do paletó mais uma vez. Olhou para os dois jovens sorrindo no corredor. Dobrou a foto e ficou olhando para o próprio reflexo no vidro escuro da janela por um longo tempo. Era uma quinta-feira comum, quando tudo mudou. O sol da manhã entrava pelas janelas do corredor do 3º andar, com aquela luz dourada e preguiçosa, de fim de outono, espalhando sombras longas pelo carpete vermelho. Paulo estava no escritório, de pé diante da janela, com uma xícara de café na mão e os olhos perdidos nos números da planilha aberta sobre a mesa. A ocupação do hotel havia subido 4% desde que ele assumiu. As reformas estavam dentro do prazo. Tudo caminhava com precisão. Deveria estar satisfeito. Não estava. O pensamento que ele havia tentado enterrar por dias insistia em voltar à superfície com uma persistência irritante. Os olhos escuros da menina,
O gesto automático das mãos empurrando as tranças para o lado, a marca de nascença perto da orelha direita. Paulo fechou a planilha com mais força do que o necessário e foi até a janela. Coincidência, repetiu para si mesmo pela 10ª vez naquela semana. Foi então que ouviu o barulho. Não era um barulho alto, era justamente a falta de barulho que o alertou. Um segundo antes havia o som distante de Fernanda correndo pelo corredor de serviço, aquela risada inconfundível ecoando entre as paredes. Depois, um rangido metálico, um estalo seco e silêncio. Paulo saiu do escritório antes mesmo de processar o que estava fazendo. No corredor de serviço do 3º andar, encontrou Fernanda caída no chão ao lado de uma escada pequena de alumínio que havia tombado junto com ela. A menina estava sentada, os joelhos sujos, o rosto contraído numa expressão de dor que ela claramente lutava para não demonstrar. A mão direita segurava o próprio braço, que estava em um ângulo que Paulo reconheceu imediatamente e que fez um frio atravessar seu corpo de cima a baixo. Eu escorreguei, murmurou Fernanda, a voz entrecortada. Paulo se ajoelhou ao lado dela em um segundo. Não mexe no braço. Eu consigo levantar. Fica quieta. O tom saiu firme, mas havia algo diferente ali. Uma urgência crua que ele não planejou e não conseguiu disfarçar. Seus olhos percorreram o braço da menina com atenção rápida e precisa. Fratura. Sem dúvida. 2 funcionários apareceram no fim do corredor, alarmados com o barulho da queda. O que aconteceu? Ela caiu, respondeu Paulo sem olhar para eles. Já estava levantando Fernanda com cuidado, apoiando o corpinho leve contra o próprio peito, protegendo o braço machucado com uma das mãos. Fernanda tentou segurar a dor, apertando os dentes com uma determinação que parecia grande demais para 4 anos. Quando Paulo a pegou no colo, ela soltou um pequeno gemido involuntário e então, como se aquilo a envergonhasse, murmurou contra o ombro dele. Desculpa. Paulo franziu a testa enquanto caminhava rápido em direção ao elevador. Por quê? Você mandou eu descer do carrinho. A voz veio entrecortada. Devia ter mandado descer da escada também. Algo se moveu dentro do peito de Paulo. Ele não respondeu. Apenas apertou levemente o braço bom dela e continuou andando. O trajeto até o hospital foi feito em silêncio quase completo. Fernanda estava sentada no banco do passageiro, segurando o braço contra o corpo, os olhos fixos no para-brisa. Às vezes soltava um pequeno suspiro de dor que fazia o aperto no peito de Paulo aumentar de um jeito que ele não sabia explicar. Ele mantinha os olhos na estrada, as mãos apertando o volante com força. Era estranho, era inexplicável. Mas ver aquela menina machucada despertava dentro dele um medo que ultrapassava qualquer lógica, um medo que não tinha nome, que não pedia licença, que simplesmente existia. No hospital, Paulo saiu do carro antes de desligar o motor. Ajudou Fernanda a descer com cuidado e a levou rapidamente para dentro. Uma enfermeira se aproximou. Ele explicou em poucas palavras. A menina foi levada para a sala de atendimento enquanto o médico era chamado. Paulo ficou do lado de fora. Andou de um lado para o outro no corredor estreito, as mãos no bolso, os olhos no chão. O cheiro forte de desinfetante tornava o ambiente ainda mais sufocante. Ele passou a mão pelo cabelo, o mesmo gesto involuntário, o mesmo movimento automático. Parou quando percebeu o que estava fazendo. Foi nesse momento que a porta de entrada se abriu com força. Passos rápidos ecoaram pelo corredor de linóleo. Paulo levantou os olhos. Amanda entrou no hospital quase correndo, os cabelos soltos pela primeira vez desde que ele havia chegado. Ela devia ter arrancado o prendedor no caminho. Os olhos varriam o corredor com desespero até encontrarem Paulo. Ela parou por um instante. O tempo pareceu suspenso entre os dois. Era a primeira vez em 5 anos que se encaravam de frente, sem a proteção de um corredor movimentado, sem ordens intermediando a distância, sem o escudo da formalidade entre patrão e funcionária. Apenas 2 adultos num corredor de hospital, separados por 5 anos de silêncio e por uma porta fechada atrás da qual estava a criança que os conectava, sem que nenhum dos dois ainda soubesse disso completamente. Amanda caminhou até ele. Onde ela está? A voz saiu trêmula. O médico está vendo. Paulo apontou para a porta.
O braço quebrou, mas o médico vai confirmar. Ela levou a mão à boca. As lágrimas vieram imediatamente, sem aviso, sem controle. O tipo de choro que não pede licença, porque o medo é grande demais para ser contido. O corpo dela começou a tremer. Paulo observou aquilo por um segundo, que pareceu longo demais. E então, sem planejar, sem pensar, sem calcular, deu um passo à frente e a abraçou. O gesto foi completamente automático, como um reflexo que 5 anos de distância e raiva não haviam conseguido apagar. Amanda congelou por uma fração de segundo, surpresa, talvez assustada com o contato depois de tanto tempo. Mas o desespero era maior que qualquer memória amarga. Ela se agarrou a ele, o rosto escondido contra o peito de Paulo, enquanto as lágrimas finalmente escapavam sem freio. Ela é tudo o que eu tenho, sussurrou entre soluços. Paulo não disse nada. Apenas manteve os braços ao redor dela, sentindo o corpo dela tremer aos poucos ir se acalmando. Durante aqueles segundos o mundo pareceu desaparecer. Não havia hotel, não havia vingança, não havia 5 anos de raiva acumulada. Havia apenas aquele corredor silencioso e 2 adultos que um dia dividiram sonhos que nunca chegaram a existir. Amanda respirou fundo várias vezes até conseguir se recompor. Quando finalmente se afastou, limpou o rosto rapidamente. Os olhos ainda estavam vermelhos, mas havia controle. Ela não olhou diretamente para Paulo, como se aquele momento de vulnerabilidade já tivesse durado tempo demais. A porta da sala se abriu. O médico apareceu. O braço fraturou, mas é uma fratura simples, explicou com calma. Vai precisar de gesso, mas ela ficará bem em algumas semanas. É uma menina forte. Amanda soltou o ar que parecia ter prendido desde que chegou ao hotel. Posso vê-la? Claro. Ela está te chamando. Amanda entrou na sala imediatamente. Paulo ficou no corredor. Ouviu, através da porta entreaberta, a voz de Fernanda. Mãe, não chora. Eu não chorei quase nada. E ouviu Amanda soltar uma risada molhada de lágrimas. Ele ficou parado no corredor por um longo momento, os olhos no chão. Depois caminhou até a janela no fim do corredor e ficou olhando para o estacionamento lá embaixo sem ver nada. Naquela noite, Paulo voltou ao hotel depois da meia-noite. O lobby estava vazio, apenas o segurança no balcão e as luzes baixas do corredor aceso. Ele subiu para o escritório, tirou o paletó, afrouxou a gravata e ficou sentado na cadeira por um tempo, olhando para o teto. Depois se levantou e foi até a janela. O reflexo no vidro escuro o encarou de volta. O rosto cansado, os olhos que ele havia aprendido a manter duros e fechados durante 5 anos. Ele ficou olhando para aquele reflexo como se procurasse alguma coisa que não sabia nomear. Foi então que a porta do escritório se abriu com um empurrão leve. Fernanda entrou com o braço engessado, de pijama, os pés descalços no carpete. Ela olhou ao redor do escritório com curiosidade, como se estivesse avaliando o ambiente, e então os olhos escuros encontraram os dele no reflexo da janela. Paulo se virou. A menina ficou parada na porta, sem medo, apenas com aquela curiosidade direta que parecia ser a marca registrada dela. Você tem os mesmos olhos que eu, disse Fernanda, com a naturalidade absoluta de quem constata um fato simples. Paulo não respirou por um segundo. Fernanda não esperou resposta. Já havia perdido o interesse e olhava agora para os papéis espalhados na mesa com a mesma atenção científica. Depois virou o calcanhar e saiu pelo corredor, os passos descalços sumindo no carpete. Paulo ficou imóvel diante da janela, olhou para o próprio reflexo e, pela primeira vez em 5 anos, o muro de gelo rachado por dentro. 3 dias depois, Paulo foi verificar um dos quartos em reforma no 4º andar. A camareira havia deixado um aviso sobre um problema no armário embutido. Ele entrou, examinou a estrutura, fez as anotações necessárias. Quando ia sair, notou um detalhe estranho na cabeceira da cama improvisada no canto. O quarto estava sendo usado temporariamente por Amanda nos dias de turno duplo. Ele sabia disso. Sobre o travesseiro havia um casaco dobrado com cuidado. Paulo reconheceu o tecido antes mesmo de reconhecer o objeto. Aquele azul desbotado,
O bolso com o logo antigo do Grand Villamont bordado em fio dourado já puído. Era o casaco do uniforme velho de bellboy. O seu uniforme. Aquele que ele havia deixado para trás na noite em que foi embora. Ele ficou parado olhando para aquilo por um longo momento. Pegou o casaco com cuidado. O tecido estava macio de tanto uso, desbotado nas dobras, com o cheiro suave de amaciante barato. E então viu, bordado à mão em linha azul no forro interno, com a letra irregular de quem aprendeu a bordar por necessidade, duas palavras pequenas: cobertor do herói. Paulo fechou os olhos, segurou o casaco contra o peito por alguns segundos. E quando os abriu de novo, havia algo diferente no rosto, como se uma camada muito antiga de alguma coisa dura e pesada tivesse começado, finalmente, a se dissolver. O resultado chegou numa manhã de segunda-feira. Um envelope branco, discreto, sem nenhuma identificação além do logo do laboratório no canto superior esquerdo. Paulo havia pedido o exame em silêncio, 3 dias depois do hospital, sem contar para ninguém, nem para o médico que o atendeu, nem para os funcionários do hotel, e especialmente não para Amanda. Havia dado uma desculpa genérica sobre procedimentos médicos de rotina para novos funcionários e deixado o assunto morrer ali. Agora, o envelope estava sobre a mesa do escritório. Paulo ficou olhando para ele por quase 10 minutos sem tocá-lo. Havia uma lógica cruel naquele momento. Durante 5 anos, ele havia construído uma certeza que doía, que pesava, mas que ao menos tinha a solidez das coisas que não mudam. Enquanto o envelope permanecesse fechado, aquela certeza ainda existia. Ainda era possível continuar acreditando que os olhos escuros de Fernanda eram coincidência, que o gesto automático das mãos era imitação, que a marca de nascença era apenas uma marca. Enquanto o envelope permanecesse fechado, a vingança ainda fazia sentido. Paulo abriu o envelope. Leu o resultado uma vez. Depois leu de novo, mais devagar, como se as palavras precisassem de mais tempo para se transformar em significado dentro da sua cabeça. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Ele pousou o papel sobre a mesa com cuidado excessivo, como se qualquer movimento brusco pudesse partir alguma coisa que já estava no limite. Ficou sentado em silêncio por um longo momento. Lá fora, o hotel funcionava com a normalidade de sempre. Vozes distantes no corredor, o som abafado de um carrinho de serviço passando, alguém rindo perto da recepção. O mundo continuava. Dentro do escritório, 5 anos de certezas desmoronavam em silêncio. Fernanda era sua filha. Havia sido sua filha desde o primeiro segundo. Desde aquela noite em que ele havia pegado a mala e atravessado o portão do hotel sem olhar para trás. Desde aquela madrugada em que Amanda havia ficado sozinha, grávida, tentando segurar as lágrimas enquanto ele desaparecia pela rua escura sem ouvir o que ela precisava dizer. Paulo se levantou e foi até a janela. Ficou olhando para a cidade lá embaixo por um tempo que ele não soube medir. Foi Dona Rita quem procurou Paulo naquela tarde. Dona Rita era uma das camareiras mais antigas do Grand Villamont. Havia mais de 18 anos no hotel, tinha cabelos brancos e um jeito de andar que carregava o peso de tudo que havia visto passar por aqueles corredores. Bateu na porta do escritório com 3 pancadas firmes, entrou quando ele autorizou e fechou a porta atrás de si com cuidado. Paulo a reconheceu imediatamente. Ela havia trabalhado ali quando ele ainda era bellboy. "Eu precisava falar com o senhor", disse ela, sem rodeios. "Faz tempo que eu devia ter falado, mas quando o senhor foi embora, não havia mais para quem falar. E quando voltou", ela fez uma pausa, "achei que talvez o senhor já soubesse, mas vejo que não." Paulo indicou a cadeira à frente da mesa. Ela sentou. "É sobre a Kátia", disse Dona Rita. Paulo ficou imóvel. "Eu estava lá naquela tarde", continuou ela, as mãos entrelaçadas sobre o colo com a serenidade de quem carrega uma culpa há tempo demais. Quando a Kátia começou a espalhar a história da Amanda com o hóspede do quarto 412. Eu estava lá quando ela contou para a primeira pessoa. Eu vi o rosto dela enquanto contava. Dona Rita olhou diretamente para Paulo. Ela estava inventando. Eu sabia naquela hora. Não havia nenhum hóspede. Não havia nenhum encontro.
A Amanda estava naquele andar porque tinha um vazamento no banheiro que ela precisava limpar antes da vistoria da tarde. O silêncio que se instalou no escritório tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores. Por que você não disse nada? A voz de Paulo saiu baixa, controlada demais. Dona Rita não desviou o olhar. Porque eu era covarde, respondeu ela, com uma honestidade direta que não pedia perdão. Apenas reconhecia o fato. A Kátia era próxima do gerente Souza, e eu precisava do emprego. Uma pausa. Não tem justificativa que valha. Eu sei disso, mas a Amanda pagou por uma mentira que eu poderia ter desfeito com uma palavra, e eu fiquei em silêncio. Quando ela ficou grávida e o senhor havia ido embora, eu ajudei como pude. Mas o que eu devia mesmo era ter falado antes. Paulo ficou olhando para ela por um longo momento. A Kátia ainda trabalha aqui, disse ele. Trabalha. Dona Rita levantou. Foi promovida a supervisora 2 anos depois que o senhor saiu. O Souza cuidou disso. Ela caminhou até a porta e parou com a mão na maçaneta. A Amanda nunca traiu o senhor, disse sem olhar para trás. Ela nunca traiu ninguém na vida. E criou aquela menina sozinha com o salário de faxineira sem pedir nada para ninguém. Uma pausa breve. Achei que o senhor precisava saber. Ela saiu e fechou a porta com o mesmo cuidado de quando havia entrado. Paulo ficou sozinho no escritório. Passou a mão pelo cabelo, o gesto automático de sempre. E pela primeira vez em 5 anos, o orgulho não foi mais alto que a dor. Kátia foi chamada ao escritório naquela mesma tarde. Ela entrou com o sorriso de sempre. Aquele sorriso profissional, calculado, que havia sobrevivido a tudo dentro daquele hotel. Estava de uniforme impecável, cabelo perfeitamente arrumado, postura de quem não espera nenhuma surpresa desagradável. Paulo estava de pé diante da janela quando ela entrou. Não se virou imediatamente. Você sabe por que está aqui? Perguntou às costas ainda para ela. O senhor quis me chamar para... Ela começou. Quarto 412, disse Paulo. O silêncio que veio depois disse tudo. Paulo se virou. O rosto de Kátia havia mudado. Não completamente, ela era boa demais em controle para deixar tudo aparecer de uma vez, mas havia uma fissura pequena na máscara. Os olhos calculavam rapidamente. Eu não sei do que o senhor está. Não. A palavra foi curta e definitiva. Não termina essa frase. Kátia fechou a boca. Paulo foi até a mesa, pegou um envelope e o colocou sobre a superfície entre os dois. Rescisão imediata, sem carta de recomendação. Ele olhou para ela por um momento. Você destruiu 2 vidas com uma mentira. Uma criança cresceu sem pai por causa de ciúme. Espero que tenha valido o esforço. Kátia pegou o envelope com uma mão que não estava completamente firme. Saiu sem dizer mais nada. 2 minutos depois, Paulo chamou Souza. A demissão do gerente durou menos de 3 minutos. Naquela noite, quando o hotel já estava no silêncio da madrugada, Paulo desceu para o corredor do primeiro andar. Amanda ainda estava trabalhando. Ele sabia do turno dela. Encontrou-a no fim do corredor empurrando o carrinho de limpeza de volta para o depósito. Ela o viu se aproximar e parou. Paulo parou a 2 metros de distância. Tirou o resultado do exame do bolso e o colocou sobre o carrinho sem dizer nada. Amanda olhou para o papel. Leu. Ficou em silêncio por um longo momento, os olhos baixos. Eu tentei te contar naquela noite, disse ela, a voz tranquila. Não havia acusação naquele tom, apenas um fato antigo que finalmente tinha espaço para existir. Paulo não respondeu de imediato. Ficou olhando para ela, para o cansaço real nos olhos dela, para as mãos que haviam limpado cada centímetro daquele hotel durante 5 anos, para a postura reta que nunca havia pedido pena de ninguém. Eu sei, disse ele. Amanda levantou os olhos. A traição nunca existiu, continuou Paulo. Foi a Kátia. Dona Rita me contou hoje. Uma pausa. Eu devia ter ouvido você naquela noite. Eu devia... Paulo. A voz dela foi baixa, mas firme o suficiente para interrompê-lo. Eu passei 5 anos tentando entender como alguém que eu amava podia ir embora sem ouvir uma palavra do que eu precisava dizer. Ela fez uma pausa. Eu já entendi que você acreditou em algo que não era verdade,
Mas entender não é o mesmo que estar tudo bem. Paulo assentiu devagar. Eu sei. A Fernanda. Amanda olhou para o papel sobre o carrinho. Ela não sabe nada. Eu sei. Silêncio. Você vai pedir demissão? Perguntou Paulo. Amanda o encarou por um momento. Vou, respondeu ela. Entreguei o aviso hoje cedo. Paulo tirou o papel do bolso do avental dela com um movimento tranquilo e direto. Amanda ficou olhando para ele com uma expressão que misturava surpresa e cansaço. Não aceito, disse ele. Não é sua decisão. Não como patrão. Ele pousou o papel sobre o carrinho ao lado do resultado do exame. Como pai da Fernanda, ela precisa de estabilidade. Mudar agora não é o momento certo. Amanda ficou olhando para os dois papéis sobre o carrinho por um longo momento. Depois pegou o carrinho e começou a empurrá-lo em direção ao depósito. Boa noite, Paulo, disse ela sem olhar para trás. Ele ficou parado no corredor vazio, observando ela se afastar. E sentiu, pela primeira vez desde que havia chegado ao Grand Villamont, que a vingança havia cumprido o seu papel. E que a única coisa que restava agora era algo completamente diferente. Algo muito mais difícil. Algo que exigiria paciência, humildade e tempo. Algo que talvez valesse cada segundo. Naquela mesma madrugada, Souza parou Amanda no estacionamento. Sabe por que ele não aceitou sua demissão? Disse ele, com aquele sorriso oleoso de sempre. Não é porque se importa com a Fernanda. É porque quer te demitir do jeito dele, com mais prazer. Uma pausa calculada. Eu conheço Paulo desde quando ele limpava sapato aqui. Homem como esse não muda. Você é apenas mais uma peça na vingança dele. Amanda ficou olhando para Souza por um momento. O senhor foi demitido hoje, disse ela com uma calma que parecia genuína. Talvez devesse se preocupar mais com isso do que com a minha vida. Entrou no carro, ligou o motor e foi embora. Mas na escuridão do banco do motorista, enquanto dirigia de volta para casa, os olhos dela ficaram úmidos por alguns segundos. Ela não sabia ao certo em quem acreditar. E aquela dúvida era exatamente o que Souza havia planejado. Amanda não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama pequena do apartamento que havia alugado a 3 quarteirões do hotel, com o teto branco acima dela e a cabeça cheia de vozes que não paravam. As palavras de Souza voltavam em loop. Você é apenas mais uma peça na vingança dele. Misturadas com a imagem de Paulo parado no corredor, segurando o resultado do exame, dizendo, eu sei, com uma voz que ela não havia esperado, uma voz que não era de patrão, não era de homem frio e calculado. Era a voz do Paulo que ela havia conhecido anos atrás, num corredor daquele mesmo hotel, quando os dois não tinham nada além de um uniforme surrado e um sonho vago de construir algo do zero. Ela se virou na cama. Fernanda dormia no quarto ao lado. Ela conseguia ouvir a respiração tranquila da filha, através da parede fina. Aquele som havia sido sua âncora durante 5 anos inteiros. Cada vez que o cansaço pesava demais, cada vez que a conta não fechava no fim do mês, cada vez que a solidão ficava grande demais para caber em silêncio, ela ouvia aquela respiração e se lembrava por que levantava todo dia antes do sol nascer. Amanda fechou os olhos e tentou descobrir a diferença entre confiar e ser ingênua. Não encontrou resposta naquela noite. Na manhã seguinte, Paulo chegou ao hotel mais cedo do que o habitual. O lobby ainda estava no silêncio dos primeiros funcionários chegando. As luzes sendo acesas aos poucos, o cheiro de café vindo da cozinha misturado com o perfume habitual do hall de entrada. Ele foi direto para o corredor do primeiro andar. Não para o escritório, não para a recepção, para o corredor. Amanda já estava trabalhando. Ela o viu se aproximar e continuou o que estava fazendo, sem parar, sem mudar o ritmo. Paulo caminhou até ela e parou a um passo de distância. Souza te abordou ontem à noite, disse ele. Não era uma pergunta. 2 funcionários haviam visto a cena no estacionamento e Paulo havia sido avisado na mesma hora. Amanda parou, olhou para ele. Sim. O que ele disse não é verdade. Paulo falou com uma clareza direta, sem rodeios, sem floreios. Eu não recusei sua demissão por vingança. Uma pausa. Eu recusei porque não sei como fazer isso direito ainda.
mas sei que preciso tentar. Ele olhou para ela. Você merece mais do que minha palavra agora. Eu sei disso. Mas é o que eu tenho para oferecer hoje. Amanda ficou em silêncio por um momento. Paulo, disse ela, a voz baixa, 5 anos não somem porque uma pessoa decide que está pronta. Não somem, concordou ele. Mas podem ser reconstruídos, se as duas pessoas quiserem. O corredor estava vazio ao redor deles. A luz da manhã entrava pelas janelas com aquela qualidade dourada e silenciosa que existe apenas nas primeiras horas do dia. Amanda olhou para ele por um longo momento, como quem avalia não apenas o que está ouvindo, mas tudo o que está por baixo das palavras. Não respondeu. Voltou ao trabalho, mas desta vez, quando Paulo se afastou, ela não conseguiu evitar que um pensamento pequeno e teimoso se instalasse dentro do peito. E se fosse verdade? Foram os dias seguintes que mudaram tudo. Paulo não fez discursos, não trouxe flores, não mandou mensagens, não tentou apressar nada. Simplesmente começou a aparecer, nos lugares certos, na hora certa, de um jeito que não pedia nada em troca. Estava no corredor quando Fernanda tentou carregar uma caixa pesada demais. A pegou antes que a menina tropeçasse sem fazer alarde. Estava na entrada quando a chuva pegou Amanda sem guarda-chuva. Entregou o seu sem comentar. Estava na cozinha do hotel numa tarde quando Fernanda apareceu com fome antes do horário do jantar. Pediu para o cozinheiro preparar algo para ela e ficou sentado ao lado enquanto a menina comia, respondendo às perguntas intermináveis com uma paciência que surpreendia até a ele mesmo. Fernanda havia decidido que gostava de Paulo. Ela não sabia exatamente o que ele era. Não havia perguntado ainda, ou talvez soubesse de um jeito que as crianças sabem as coisas, aquela percepção direta que os adultos perdem com o tempo. O fato é que ela havia simplesmente incorporado a presença dele à sua rotina com a naturalidade de 4 anos, sem fazer cerimônia. Você sabe fazer nó de gravata? Ela perguntou numa tarde, aparecendo do nada ao lado de Paulo, enquanto ele revisava documentos. Ele olhou para ela. Sei. Me ensina. Você não usa gravata. Vou usar quando crescer. Paulo ficou olhando para ela por um segundo. Depois tirou a gravata, ajoelhou no carpete e começou a ensinar. Fernanda prestou atenção com uma seriedade absurda, repetindo cada passo com a língua levemente para fora de concentração. Não acertou nenhuma vez, mas insistiu por 20 minutos seguidos. Paulo não percebeu quando começou a sorrir. Foi numa sexta-feira à noite que tudo chegou ao ponto que não tinha volta. Amanda havia terminado o turno e estava buscando Fernanda no quarto de descanso quando encontrou a cama vazia. Percorreu o corredor com o coração acelerado, chamando o nome da filha em voz baixa para não assustar os hóspedes. Encontrou as duas no escritório de Paulo. Fernanda estava sentada no meio do tapete, com um livro de figuras aberto no colo, completamente à vontade. Paulo estava sentado no chão ao lado dela, de terno, gravata afrouxada, sapato italiano cruzado sob o corpo, ouvindo a menina explicar animadamente a história das figuras com uma narrativa que não tinha nada a ver com o que estava escrito no livro. Os dois não haviam percebido Amanda na porta. E aí o leão falou assim. Fernanda apontou para uma figura com o dedo, que não ia sair daquela floresta porque a floresta era dele. Mas o elefante disse que a floresta era de todo mundo. Ela virou a página com convicção. E o leão ficou com raiva, mas depois entendeu. E o elefante tinha razão? Perguntou Paulo. Tinha, respondeu Fernanda, com a certeza absoluta de quem nunca duvidou. Porque as coisas boas são de todo mundo. Minha mãe fala isso. Paulo ficou olhando para a página do livro por um momento. Sua mãe é sábia. Fernanda considerou isso. É. Ela virou mais uma página. Você gosta dela? Paulo levantou os olhos da página. Fernanda o encarava com aquela objetividade direta e sem filtro que só existe quando se tem 4 anos e ainda não aprendeu que certas perguntas não se fazem. Gosto, respondeu Paulo. Fala para ela então, disse Fernanda, com a lógica impecável de quem acha que os adultos complicam demais as coisas simples. Ela fica sozinha às vezes. Eu vejo. Paulo abriu a boca. Fechou.
Foi nesse momento que Fernanda olhou para a porta e viu a mãe. Mãe! Levantou com o livro na mão. Eu estava contando a história do leão. Amanda ficou parada na porta por um segundo, os olhos passando da filha para Paulo, que havia se levantado do chão e estava de pé, com aquela expressão de quem acabou de ser pego numa verdade que não havia planejado revelar ainda. O silêncio durou apenas um instante. Eu vi, disse Amanda, a voz suave. Fernanda dormiu no quarto de descanso naquela noite, abraçada ao casaco azul desbotado como sempre. Paulo e Amanda ficaram no corredor do primeiro andar. O mesmo corredor onde tudo havia começado anos atrás. O mesmo carpete vermelho, a mesma luz baixa da madrugada. Ela perguntou se eu gosto de você, disse Paulo. Eu ouvi. E eu respondi a verdade. Amanda ficou olhando para o corredor vazio à frente. Por um longo momento não disse nada. Paulo esperou, sem pressa, sem pressão, como alguém que finalmente aprendeu que algumas coisas não se apressam. Eu tenho medo, disse Amanda por fim a voz baixa. Não de você. Tenho medo de acreditar de novo e de um dia olhar para a Fernanda e ter que explicar por que o pai foi embora mais uma vez. Eu sei, disse Paulo. E você tem todo o direito de ter esse medo. Ele se virou para ela. Mas eu não vou a lugar nenhum. Não porque estou pedindo uma chance, mas porque ela é minha filha e porque você é a mulher que eu deveria ter ouvido naquela noite. Uma pausa. Eu errei. Não tem palavra que desfaça isso, mas tenho o resto do tempo para provar com o que faço. Amanda olhou para ele. Havia lágrimas no canto dos olhos, não de tristeza, não de raiva. Do tipo que aparecem quando algo que estava guardado há muito tempo finalmente encontra espaço para existir. Ela não disse nada, mas deu um pequeno passo à frente. E Paulo a abraçou. Desta vez sem urgência, sem desespero, sem nenhuma emergência para justificar. Apenas dois adultos no corredor silencioso de um hotel, escolhendo conscientemente não deixar o passado ser maior que o presente. Na manhã seguinte, um domingo, os três saíram juntos pelo lobby do Grand Villamont. Fernanda ia no meio, segurando a mão de Amanda de um lado. Do outro lado, depois de um momento de hesitação que durou apenas um segundo, ela estendeu a mão pequena para Paulo. Ele a pegou. Os três atravessaram o lobby juntos, o mesmo espaço onde Paulo havia chegado semanas antes, com um coração cheio de vingança fria e um passado que pesava mais do que qualquer bagagem. As portas de vidro se abriram automaticamente. A luz da manhã entrou de uma vez clara e quente, espalhando-se pelo mármore branco do piso. Na calçada, Fernanda soltou as duas mãos por um instante e correu alguns passos à frente, virando o rosto para trás com aquela gargalhada aberta que iluminava o ar ao redor. Vamos logo! Paulo e Amanda pararam lado a lado na entrada. Ela olhou para ele, ele olhou para ela. E por um segundo, apenas um segundo, os dois voltaram a ser os mesmos dois jovens da foto com as bordas amareladas. Ela de avental azul, ele de uniforme, o sorriso largo demais para quem ganhava o que ganhava. Depois Fernanda chamou de novo, impaciente, e os dois foram. Naquela noite, antes de dormir, Fernanda pediu para Paulo apagar a luz. Ele entrou no quarto, abaixou o abajur. A menina já estava deitada, abraçada ao casaco azul desbotado, os olhos pesados. Paulo ficou parado na porta por um momento. Boa noite, Fernanda. Ela abriu um olho. Boa noite, pai. Paulo ficou imóvel. Era a primeira vez. Fernanda já havia fechado os olhos de novo, abraçada ao cobertor do herói, completamente alheia ao peso daquela palavra e ao que ela havia acabado de fazer com o único muro que ainda restava intacto dentro do peito de Paulo. Ele apagou a luz. Fechou a porta com cuidado e no corredor escuro e silencioso, pela primeira vez em 5 anos, Paulo encostou as costas na parede, fechou os olhos e respirou fundo, sem raiva, sem vingança, sem o peso de uma mentira que havia durado tempo demais. Apenas um homem que havia voltado para destruir tudo e encontrado sem planejar a única coisa que sempre havia valido a pena construir. O Grand Villamont continuou funcionando. Os hóspedes chegavam e partiam. O lustre brilhava no lobby. O carpete vermelho absorvia os passos de centenas de pessoas
que nunca saberiam que naquele hotel, num corredor simples do primeiro andar, uma família havia sido desfeita por uma mentira e reconstruída pela única força que nunca pede licença para existir.